Gary 11, cara, como que você chama esse fundo imobiliário, sinceramente? Ele é um fundo imobiliário extremamente interessante, principalmente pelo seu preço, e chama muito, mas muito atenção por conta do seu dividendo. Tem muita coisa que acontece dentro desse fundo. Simplesmente ele pode ser um fundo que dê muito bom, mas também é um fundo que tem um altíssimo risco. E esse altíssimo risco pode ser que uma hora dê ruim. Então, você conhece esse risco que eu estou falando? Se você conhece, já comenta aqui no comentário que eu quero ver as pessoas que realmente conhecem os fundos que estão investindo. Só que se você não conhece aqui, não sabe os riscos aqui, qual o grande problema aqui que o Gary 11 pode ter no futuro e também pode ser que isso faça ele ganhar muito dinheiro, já fica aqui nesse vídeo que ele é especialmente para você. Cara, vamos deixar de enrolação, vamos começar aqui. Ó, hoje ele está custando cerca de R$ 8 por cota. No último mês ele está subindo cerca de 1% ali, quase que irrelevante. Nos últimos 6 meses caindo 10% e no último ano caindo 10,67%. Cara, o que acontece, tá? Ele estava com um preço relativamente estável até ali no finalzinho de 2024, mas depois disso ele começou a cair. O que aconteceu para ele cair? Calma que a gente vai explicar, que vai fazer um pouco de sentido tudo dessa queda. Mas antes da gente falar o porquê que está caindo, eu tenho que mostrar os seus dividendos. Porque, cara, esse fundo aqui ele paga muito. Esses aqui são seus dividendos, tá? Dos últimos 6 meses, os últimos desde a sua criação, tá? Foi criado ali em 2020. Então você vai ver que ele tem ali um dividendo relativamente estável, sempre na casa de 8 a 9 centavos, sempre ficando acima de 1% de dividendo no mês. Mas o que acontece? O GARI, aqui tá o fundo imobiliário da Guardian, ele não é de um setor de dívida, ele não é daquele setor de CRI, e sim do setor de logística. Cara, a gente não vê nenhum outro fundo imobiliário pagando esse dividendo, pagando 12, 13% de dividendo. Cara, se algum fundo imobiliário está pagando tão alto assim, tem alguma coisa por trás. E no caso do Gary 11, realmente tem. Mas o que tem esse tchan dele por trás, né? Essa estratégia dele por trás? É uma estratégia extremamente interessante. Que é do quê? Quando a gente abrir o seu setor gerencial, você vai ver isso daqui de cara. Vai ver essas informações básicas. Ó, preste muita atenção nessa parte aqui, ó, de prazo de aluguel, wallet. É basicamente o quê? Eles têm um imóvel e alugaram esse imóvel para um inquilino. O inquilino ali tem um contrato médio de pelo menos 14%. Entendeu essa parte? Beleza? Ok. Segundo ponto, a vacância dele está em 0%. Então, ele está conseguindo receber cerca de pelo 100% ali do seu potencial. Só que o que acontece? Qual que é a grande estratégia aqui para ele conseguir um dividendo tão alto assim de 13% ao ano, mesmo sendo um fundo imobiliário do setor de logística? Como ele tem um aluguel aqui relativamente estável pelos próximos 14 anos, o que o fundo fez? Ele foi lá, fez uma alavancagem para conseguir comprar mais imóveis. Então, basicamente, ele tem uma dívida relativamente grande, porém, essa dívida acaba refletindo ali no seu endividamento. Como assim? Como ele já sabe que ele vai receber aluguel pelos próximos 14 anos, ele basicamente comprometeu esse aluguel que ele vai receber para comprar mais imóveis. E isso fez com que ele crescesse de uma maneira que ele não precisasse fazer tantas emissões e nem pegar e diminuir os seus dividendos. Por quê? Ele já sabe que vai estar recebendo daqui a 14 anos esse aluguel. Então ele simplesmente pega, se alavanca, entra numa dívida e com isso ele consegue pagar o seu saldo devedor com essa dívida que ele fez. Deu para entender? É basicamente isso. É uma estratégia de muito risco ali? Sim. Porém, nos Estados Unidos, isso é uma estratégia onde já deixou várias e várias pessoas com muito dinheiro. Então, tem pouquíssimos fundos imobiliários que fazem esse tipo de estratégia de alavancagem. É um fundo imobiliário que, se ele manter, né, nesse nível de gestão, nesse nível de qualidade, vai dar muito bom para os seus cotistas. Porém, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque esse fundo acaba pegando muita gente. Todo mundo costuma vender seus fundos imobiliários que pagam ali na casa de 7, 8, 9% para entrar em fundo imobiliário que paga mais. Então, isso daqui pode ser uma grande armadilha para você. Se você não sabe, tá, o que tem dentro do fundo, isso daqui é o maior perigo para você. Então, você sabe como que ele funciona, você sabe do risco dele. Quando você for montar uma carteira, monta uma carteira diversificada, porque assim você não vai ter problema. Outro ponto é do que? É disso daqui, tá?
a sua distribuição dos seus resultados. Você vai ver que ele tem um resultado relativamente ali ok, um resultado relativamente estável, sendo que ele consegue manter esses dividendos estáveis e ainda acaba sobrando um pouquinho de caixa. Isso é muito bacana, porque por mais que ele esteja uma dívida grande, ele não está fazendo loucura. E isso daqui, olha, é a diversificação do Gary 11, tá? Ele tem cerca de 40 imóveis espalhados pelo Brasil, 100% dos seus aluguéis são atípicos e com multa integral e o seu prazo médio ali é de 14 anos da sua wallets. Então, isso daqui é uma grande diversificação. E isso tudo tem que ter por conta do risco, tá? Então, como ele tem uma alavancagem, ele tem que ter uma diversificação no Brasil inteiro. Porque, cara, vamos supor que aqui no estado de São Paulo comece a dar ruim. Beleza, começou a dar ruim, ele está espalhado por todo o Brasil. Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar o Brasil inteiro, tá? E de que não atrapalhe os outros fundos. Simplesmente, se acontecer alguma coisa na região de São Paulo, por mais que ele esteja mais concentrado, ele vai conseguir sobreviver, porque tem imóveis espalhados por todo o Brasil. Agora, isso daqui tá, é uma coisa muito bacana. Ele tem basicamente mostrando todos os seus imóveis, tá? Tem uma fotinha aqui, então isso aqui é muito legal. Tem aqui mais imóveis, tá? Você vê que ele aluga muito para mercado. E, cara, você já viu o mercado fechar? Algum pão de açúcar fechar? Eu nunca vi nada dessas coisas fechar, tá? Então, eu acredito que por isso que seus contratos são tão longos assim. Só que nem tudo são flores, né? Olha essa alavancagem aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. É um fundo que está bastante arriscado? Sim, porém é um fundo que pode dar muito bom. Começou a comprar ele, vai comprando aos pouquinhos, porque por mais que ele tenha esse problema aqui, tá, da alavancagem, que ele tenha esse risco enorme da alavancagem, cara, quem se arrisca no mercado financeiro é o que acaba ganhando mais dinheiro. Então, tem que colocar muito na balança o que você está procurando. Mas comenta aqui pra gente o que vocês acham. Vale a pena você comprar o Gary 11 ou não?